Para fechar essa fala, vamos trazer os ambientes, né, que nós estamos hoje no cenário, que nós estamos no ambiente de trabalho. Nós estamos vivendo cenários cada vez mais voláteis, que passam rápido, que mudam rápido, que quando você menos percebe já não é mais daquilo, que o sistema que você usa não é o mesmo, a empresa que você está já mudou o chefe, já mudou, mandou você para uma outra região do país, já, né, às vezes você está aqui, está sendo sondado para trabalhar na Irlanda, em Portugal, na Austrália. Estou falando de realidades de empresas daqui do Mato Grosso, né, da nossa realidade. Então, assim, são ambientes complexos e voláteis, e a gente precisa se adaptar a isso. E como é que eu me adapto a isso? Eu sou um cara com mente aberta, um cara que, né, está preparado para a mudança. Preparado para a mudança é a pessoa que sabe que ela vai acontecer, que é um processo natural e que sofre menos. Sofrer, todo mundo vai sofrer, não tem jeito. Então você precisa ter persistência nos momentos de mudança, né? Não ser resistente a ela, mas não só não ser resistente, navegar na mudança, no sentido de você buscar, né, o máximo proveito que aquela mudança pode te trazer. Então, assim, a primeira coisa é você parar de chorar quando a mudança acontecer e falar, eu preciso me adaptar novamente. Pode ser que você faça a faculdade que ao chegar ao fim, aquele curso não seja mais necessário nas empresas. E aí, eu vou falar de uma outra coisa importante também. A formação acadêmica são muito bem-vindas e necessárias às vezes para algumas atividades, mas não são únicas, tá? Não é a única forma de ganhar dinheiro você fazer uma faculdade. É importante estudo. Estudo é importante o tempo todo. O tempo todo. Tá? Mas tem carreiras técnicas, como automação, por exemplo, mecânica, elétrica, que são muito bem remuneradas. Eu pago hoje para um rapaz com curso técnico em automação, que é o que faz as programações das máquinas, a integração das esteiras com as outras máquinas e tal, eu pago hoje muito mais do que para um analista contábil com faculdade de pós-graduação. Muito mais. E eu posso abrir os valores. Eu pago hoje R$ 15.000 para um técnico de automação e pago 3.500 para um analista contábil. Que para ser analista contábil tem que ter curso superior. Ah, mas então contabilidade não dá dinheiro? Não, não é isso. Não é isso. É que às vezes, e aí falando em dinheiro, gente, quem quer ganhar dinheiro precisa saber o seguinte: aumentos de salário, de remuneração ou de recompensas financeiras se dão apenas por dois motivos. Importância não está entre eles. Primeiro motivo: complexidade da atividade. Quanto mais complexa, mais dinheiro eu pago. Se é um negócio muito complexo, pago mais. Se é um negócio menos complexo, pago menos. Complexidade não tem a ver só com nível superior, não. Tem a ver com, às vezes, as coisas são, né? Às vezes, fazer um cabeamento de uma instalação numa fábrica industrial é complexo para dedéu. E eu tenho um curso técnico que ensina a fazer isso. Uma usinagem de concreto, uma automação, é muito complexo. Recebe muito dinheiro. Quanto mais complexo, mais dinheiro. E o outro fator que faz as pessoas ganharem mais dinheiro, ou recompensa financeira, é a raridade do profissional. Quanto mais raro, mais eu pago por ele. Porque eu não acho no mercado, então tem que pagar mais. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, procure aprender coisas mais complexas e procura ser raro. E ser raro, todo esse cabedal de competências emocionais, a gente chama de soft skills, né? As competências comportamentais, elas fazem a pessoa ser rara. Porque é muito fácil achar chato no mercado. Difícil achar gente boa, gente legal, gente que traz resultado. Então, cursos técnicos, antes até de fazer uma faculdade, são muito bons, muito bem-vindos. Eu, por exemplo, eu contratei um engenheiro de segurança há um mês atrás. Eu sempre olho, se o cara foi técnico de segurança, antes de ser engenheiro de segurança, e trabalhou como técnico de segurança algum tempo, esse é o cara que eu vou contratar como engenheiro de segurança. Por quê? Porque o tempo dele de técnico de segurança, ou seja, um concurso técnico de segundo grau, às vezes feito no IFMT, que são muito bons os cursos, validam a vocação dele e validam a experiência dele. Então, esteja atento a isso. Mente aberta,
que isso significa? Reveja seus conceitos sempre que precisar. Eu estava ouvindo agora um tempo atrás um pastor colega meu falando o seguinte, que quando ele tinha 20 anos, colega não, conheço ele, né, daí de algumas vezes tive contato. Quando ele tinha 20 anos, o pai dele falava, olha, escute os senhores, as pessoas de 40 anos, elas têm o dobro do seu tempo de vida, sabem mais do que você. E aí ele chegou aos 40, né, e montou uma empresa, esse pastor tem uma empresa, e as pessoas falaram para ele, olha, contrate consultores, você precisa de uma consultoria para ajudar a sua empresa. E ele contratou uma consultoria. E a consultoria dele era formada por jovens de 20 anos. Então, o que isso nos traz de lição? Que eu posso aprender tanto com os quarentões quanto com as pessoas jovens. Que eu preciso ser mente aberta para ouvir, para interagir. Eu hoje tenho um senhor de 65 anos, trabalha comigo, seu Wilson. Não tem faculdade e lidera uma equipe de engenheiros mecatrônicos, mecânicos e elétricos. Eletricistas, aliás. Então, assim, o que esse cara tem? Sabedoria, vivência. Só que ele não consegue fazer o que os meninos de 20 anos fazem, de 20 e poucos anos. Não consegue fazer uma programação. Mas consegue saber se aquela máquina vai ou não vai dar certo. Então é essa interação que traz o sucesso. Então você precisa saber interagir com as pessoas mais velhas e com as pessoas mais jovens. Essa aí é a famosa diversidade que todo mundo fala, né? Ela não se dá só no campo da opção sexual, da cor da pele. Isso é importante também, necessário, você precisa saber lidar com isso. Mas também saber lidar com conceitos diferentes, saber lidar com visões diferentes e aproveitar e aprender com elas. Isso é muito importante. E as pessoas abertas a isso são visadas no mercado e a gente sabe reconhecer na entrevista quando a pessoa tem ou não tem essas características. Goste de gente, esteja atento aos outros. Muitos sistemas, muitas funções serão automatizadas, mas gostar de gente vai fazer você estar no mercado o tempo todo. Goste de gente. Não seja aquele cara simpáticozão. Às vezes eu, por exemplo, não sou uma pessoa super simpática, que conversa com todo mundo. Eu não tenho essa característica. Não é do meu perfil. Mas é importante saber lidar com pessoas. Saber conversar com as pessoas, saber lidar com elas. Conheça as motivações das pessoas, lide com as diferenças, sabe? Colabore e se especialize em promover as colaborações com você também. Afinal, esse aí é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é quando você, né, colabora com alguém e alguém colabora contigo. Então, se você precisa saber colaborar e precisa provocar as colaborações. E provoque as experiências dos microcenários. O que é isso? Quando tiver alguma coisa na igreja para você, de algum trabalho em grupo que tem que ir lá na frente apresentar, vá você, companheiro. Porque nesse microcenário você pode falhar. E nele você adquire aquela resistênciazinha, sabe? Aquela vivência que na hora do vamos ver mesmo você já está mais tarimbado. Se precisar ler alguma coisa lá na frente, na escola, na faculdade, vá você, companheiro. Um trabalho em grupo. Quem vai apresentar? Vai você. Vai você. Porque quando precisar participar de uma dinâmica de grupo para uma seleção de um profissional, você já está mais experiente. Nesses microcenários são muito importantes para o desenvolvimento de características comportamentais que lá na frente vão fazer de você um diferenciado no processo de seleção. Outra coisa, leia e assista bons filmes. É importante ter conteúdo. Gente, não tem nada pior do que você fazer uma entrevista e a pessoa não tem nada para te falar. Por que não viveu? Por que não leu? Por que não assistiu? Por que não... Cara, se tiver oportunidade de ir numa peça de teatro, vai. Tem oportunidade para você assistir um bom filme, assista. E como é que eu escolho bons filmes? Aí é uma outra dica importante para quem quer entrar no mundo do trabalho, se desenvolver no mundo do trabalho. Tenha um curador. O que é um curador? É aquele que te indica. Tem muita coisa na prateleira. Bons livros, bons filmes. Procure alguém que te dê dicas matadoras na área que você tem interesse. Porque tem muita coisa na prateleira. Você não consegue ler todos os livros, você não consegue assistir todos os filmes. Então assista aquele que de fato são importantes. Agora, como é que eu vou saber o que é importante? De repente você tem alguém mais experiente que você, que já passou por isso, que possa te dar dicas. Procure essas pessoas. Procure.
cole nelas. Leia o cenário e se adeque a ele. Você sabe, você vai trabalhar numa empresa, conheça a cultura da empresa, os valores da empresa, como é que as pessoas de lá se vestem, como é que as pessoas lá se portam, o que, que elas falam. Antes de ir para a entrevista, conheça. Eu contratei um rapaz recentemente assim, uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, quando eu perguntei para ele da Minerva, a empresa que hoje eu trabalho, ele falou dos valores, ele falou das ações, ele falou do sistema de gestão. O cara fez a tarefa de casa e muito bem feitinha. Ah, só isso já é suficiente? Não, mas é uma característica importante, significa que o cara está interessado, ele conhece, ele quer, e ele já percebeu que aqueles valores da empresa batem com os valores dele. Se ele fez isso, significa que ele tem foco. Já passou os 450 candidatos para trás, só de fazer essa tarefinha para casa. Então faça isso, conheça os cenários para os quais você está indo. Se for possível fazer um curso técnico, um estágio, faça. Isso vai te trazer vivência. Tá? E sim, cuidado com o excesso de originalidade. Né? A gente às vezes precisa engolir algumas coisinhas, assim, do tipo, eu gosto de usar brinco, por exemplo. Não tenho nada contra. Né? Mas às vezes eu vou trabalhar numa empresa que as pessoas não toleram. E aí? Cuidado. Vou fazer uma tatuagem de barata na testa. Cuidado, companheiro. Ou companheira, cuidado. Eu vou pintar o cabelo de roxo. Cuidado. Se for para trabalhar naquela empresa de jogos, Chili Beans, bacana. Se for para trabalhar no escritório de advocacia, problema. Então conheça os cenários, se adeque aos cenários, aliás. Tá ok? É isso, espero que tenham gostado, né? Que Jesus os abençoe. E assim, cada vez mais a gente precisa desenvolver a maturidade. Maturidade é uma questão necessária em todos os aspectos da vida, mas na vida profissional principalmente. Um abraço, Deus os abençoe.